Bom dia, meninos. Vamos terminar o nosso conteúdo de tabela periódica. Então, nós vamos dar para você as propriedades dos metais, as propriedades dos ametais. Vamos fazer exercícios sobre tabela periódica para a gente fixar o conteúdo. Então, esse conteúdo, esse assunto que vai ser discutido hoje com vocês, está na página 179 do livro de Química de vocês. Propriedades físicas dos elementos. Então, nós vamos trabalhar com vocês densidade, ponto de fusão e volume. Volume atômico. Então, densidade é a relação entre a massa e o volume de uma amostra, de uma substância. A densidade é simbolizada por D, a massa é simbolizada por M na fórmula, o volume por V, e a densidade das substâncias é a relação, quer dizer, uma divisão que está ocorrendo aqui. É a divisão, a relação da massa dessa substância em gramas e o seu volume em centímetro cúbico ou mililitro. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. A unidade da densidade é grama da massa dividido por centímetro cúbico ou a grama da massa dividido por mililitro. Porque, como já falamos para vocês, 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Temos aqui o ósmio. Ele é o elemento mais denso da tabela periódica, 22,57 gramas por centímetro cúbico. Então, esse elemento, não necessariamente a gente tem que memorizar ele, estamos fornecendo esse dado por curiosidade. A densidade, ela é uma propriedade que ela cresce na tabela periódica dos extremos, quer dizer, dos elementos que estão no extremo. Para os elementos que estão no centro da tabela periódica, que são os metais de transição, eles são os elementos mais densos da tabela periódica. É bom a gente observar essa região. É a região do centro da tabela periódica, estão os metais ali, metais de transição, eles são muito densos. E olhando nas linhas horizontais. Então, nós temos 7 linhas horizontais na tabela periódica. Então, se a gente perguntar, por exemplo, qual que é o elemento da tabela periódica que está no nível 4, é o mais denso. Então, nós temos aí potássio, cálcio, escândio, titânio. Vocês com a tabela em mãos, né, gente? O vanádio, o cromo, o manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco. Galho, germânio, arsênio, selênio. A gente tem da esquerda para a direita, bromo e criptônio. Então, os elementos que estão no centro da tabela, no quarto período, você pode responder ferro, cobalto, níquel, manganês, cromo, que vai estar correta a sua resposta. Quer dizer, é a região que está localizado os elementos mais densos. Isso se tratando das linhas horizontais. Agora, quando a gente se trata observando as colunas, a gente olha sempre no sentido horizontal ou no sentido vertical. A gente analisa sempre de forma bem diferente, bem distintas. Se a gente olhar nas 18 colunas, a densidade dos elementos, ela cresce com o crescimento da massa atômica desse elemento, a massa dele. Então, vamos pegar como exemplo a coluna 1. A coluna 1A, nós temos o hidrogênio, vocês olhando a tabela periódica novamente, vão reforçar isso aí. Temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então, esses elementos, se a gente olhar na tabela periódica, em outras tabelas, a massa do hidrogênio é 1, unidade de massa atômica, a gente pode falar grama, para melhor compreensão. A massa do lítio é 7 gramas, do sódio é 23 gramas, vamos descendo aí na tabela. O potássio, que é simbolizado por K, ele tem 40 gramas. O rubídio, 85 gramas, que é o RB. O césio, que é o CS, ele tem 133 gramas. E temos aqui o frâncio com 223 gramas. Então, à medida que a gente desce nesses grupos, nessas colunas, que são as linhas verticais, o aumento da massa é de cima para baixo. Elas foram agrupadas aí por Mendeleev.
Então, quanto a massa maior, quando a gente tiver um elemento que tem uma massa maior, implica numa densidade maior. Na fórmula está escrito assim, densidade é igual a massa. Quer dizer, quando a gente coloca esse sinal de igual, é uma proporcionalidade. Quer dizer, massa alta implica numa densidade alta. Então, em todas as colunas, os elementos que estão localizados abaixo, que são os últimos elementos das colunas, são os elementos mais densos. Então, vamos observar as famílias A, para a gente relembrar aí o nome das famílias. Então, vamos olhar. A família dos metais alcalinos aí. O frâncio é o elemento mais denso. Por que ele é o mais denso? Justifique. Apresenta maior massa atômica. Consequência, implica uma densidade maior. Temos aqui na família 2, na coluna 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos. O elemento mais denso é o rádio, porque ele é o elemento da família dele que apresenta maior massa, está mais embaixo na tabela periódica. Vamos saltar lá para a coluna 13. Então, não vou pegar essa última linha aí, que tem alguns elementos que foram descobertos recentemente, mas nós temos aí na família 13, que é a família do boro, o tálio. O tálio é o elemento mais denso, né, dessa família do boro. Na coluna 14, nós temos aí o carbono, o elemento mais denso aí seria o chumbo, né? E tem o elemento novo que foi descoberto, que é o flerófilo, mas se você colocar chumbo, está correto, né? Na coluna 15, o elemento mais denso, bismuto. Na coluna 16, o elemento mais denso é o polônio, mas se você colocar o elemento também, que foi batizado aí, né? O livermório, está correto também. Qualquer um dos dois. Coluna 17, temos o astato, e na coluna 18, nós temos o radônio. Então, para melhor compreensão, se a gente olhar nas 18 colunas, os elementos mais densos, concluindo, estão no final da coluna, são os últimos. E se a gente olhar nas 7 linhas horizontais, que a tabela é constituída por 7 linhas horizontais, a gente vai observar que os elementos mais densos estão localizados ali no centro da tabela periódica, são os metais de transição. Então, a gente tem alguns valores aqui para as densidades. Então, o sódio, ele tem densidade 0,97 gramas por centímetro cúbico. A densidade do magnésio, o sódio pertence aos metais alcalinos. O magnésio pertence à família dos metais alcalinos terrosos. A densidade do magnésio é 1,74 gramas por centímetro cúbico. A densidade do mercúrio, né, está na família aí, se vocês pesquisarem, na família 12, coluna 12. Ele é muito denso, o mercúrio, é 13,53 gramas por centímetro cúbico. E temos o ósmio, que é o elemento mais denso. No caso aí, ele tem 22,57 gramas por centímetro cúbico. Então, é muito importante a gente saber também que o sódio, né, esses elementos, os sais, eles são retirados do mar, né? Eles são substâncias baratas, não são caras, porque são retiradas da natureza. E o processo para retirar essa água do mar, eles são colocados em tanques e as águas, quando evaporam, a gente vai obtendo o sal, né? O NaCl, o KCl, nós temos vários tipos de sais, todos são retirados do mar. Então, o sódio ele é encontrado no sal de cozinha, né? Cloreto de sódio. Ele também é utilizado no soro fisiológico, né? Quando a gente faz um soro caseiro, a gente usa 2 colherzinhas de chá de açúcar e uma de sal. É muito utilizado o soro para processo quando o indivíduo está desidratado, né? Então você pode fazer na sua casa. Mas a gente tem que saber que o sal também, o sódio, ele não é só o grande vilão para as pessoas que são hipertensas, que não pode consumir esse tipo de sal. Ele é usado para fazer sabão, para fazer detergente, nas indústrias de detergente, sabão, sabonete. E ele é excelente conservante de alimentos, por exemplo,
carne seca, nas carnes ele usa o sal. Para peixes, né, que um exemplo clássico é o bacalhau. Então, esse sódio ele é de grande utilidade no nosso dia a dia. Então, tudo que é consumido em excesso que é prejudicial. Tudo que é dosado é até benéfico. Porque os sais no nosso corpo, eles fixam as proteínas, as vitaminas, né, os nutrientes que são necessários para a nossa vida. É muito importante a gente não ficar sem utilizar o sal totalmente. Uma porcentagem pequena é o correto. O magnésio também é muito importante a gente falar sobre ele, não só a densidade dele, mas ele é utilizado em laboratório tipo uma fita. Nós conhecemos a fita de cetim. Ele é uma fita de metal, né, com aquela mesmo centímetro ali, tem meio centímetro, né, é um rolinho, tipo as fitas de seda. E quando ele sofre combustão, quando ele queima, ele tem um brilho muito bonito, né, prateado, e ele é largamente usado em fogos de artifícios, né, para show pirotécnicos. E o magnésio também, ele tem uma propriedade de fazer ligas metálicas leves. Então é muito utilizado em rodas, né, de automóveis, né, de carros, e é usado também para as estruturas de aeronaves, por apresentar essa liga metálica leve. E quando ele forma um hidróxido, né, hidróxido de magnésio, ele é usado como um antiácido. Pessoas que comem muito, às vezes tem acidez no estômago, gastrite, esse hidróxido de magnésio, ele é um antiácido, ele neutraliza essa acidez no nosso organismo. E também usado numa quantidade maior, ele também é utilizado como laxantes. Temos o mercúrio aqui, né, uma densidade alta, ele é o único líquido, né, dos metais, ele se encontra no estado líquido, é o único metal líquido. Todo mundo conhece um termômetro. Então aquele líquido que está ali, aquele metal, né, prateado, que desloca com o aumento da temperatura, ele é o mercúrio. Então o mercúrio é usado, né, em termômetros para medir temperaturas, em barômetros para medir pressão, é largamente usado em pilhas ou baterias. E temos o ósmio, né? O ósmio, vocês podem ver que praticamente quase o dobro da densidade do mercúrio, 22,57 gramas por centímetro cúbico. Então, o ósmio, quem tem aquelas canetas tinteiro, né? A ponta da caneta tinteiro, ela é feita do metal ósmio. As agulhas de bússola são confeccionadas, são feitas do metal ósmio. As pontas das agulhas também, né, de injeção, eles são usados também como reagente para revelar as impressões digitais de um indivíduo. Então, ele tem uma utilização muito importante no nosso dia a dia. Então, vocês podem ver que os elementos da tabela periódica, eles não estão na tabela, eles estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a gente tem os metais leves e temos os metais pesados. Então, se a gente fizer um parâmetro dos metais com os ametais, os metais são pesados. Mas, na classe dos metais, a gente ainda subdivide, né, os metais leves dos metais pesados. Então, a densidade desses metais, a gente usa como parâmetro. Quem tem densidade menor que 5 gramas por centímetro cúbico são tidos como leves. Quem tem densidade maior que 5 gramas por centímetro cúbico são tidos como metais pesados. Então, temos o magnésio, que a gente já falou dele. O alumínio também é usado largamente nas latas de refrigerante ou bebidas, né? E se você colocar um refrigerante na geladeira, no congelador, ou colocar um refrigerante, né, em KS, em garrafa, ou numa PET, que é um polímero de plástico, você pode ver que o metal, ele é um ótimo condutor de calor, de temperatura aí no caso. Você pode ver que a bebida na latinha de alumínio, ela adquire uma temperatura mais baixa, mais rápido que as outras substâncias, no caso o vidro e o polímero, que é um plástico. O alumínio, gente, ele é extraído da bauxita, né? Nas minas de bauxita. E a extração dele é feita com eletrólise.
Então é um processo muito caro, porque a gente tem que usar uma quantidade muito alta de energia. Então todo o alumínio que já tem no nosso planeta, né, na nossa Terra, ele é hoje reciclado. Fica mais barato, fica mais viável reciclar o alumínio do que extrair mais alumínio. Por isso que é muito importante, né, a reciclagem desse metal. Vocês podem ver também que as panelas da nossa casa, colheres, as estruturas das janelas, todas são feitas de alumínio. E tem ligas de alumínio também para fazer as estruturas das bicicletas, para ficar mais leve, para ter menos atrito com o ar. O alumínio é de grande importância. Já falamos muito do sódio. Temos o Kali, que é o potássio. Vocês podem perceber que o potássio é muitas das vezes chamado de sal light. Quer dizer, se você tem problema de usar o sal, então não vamos usar o sódio. Vamos usar o potássio porque ele é light. Mas nós aprendemos aqui, durante essas aulas que a gente está falando sobre tabela periódica, os elementos que constituem a tabela periódica, que se eles estão na mesma família é porque eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, se você perceber, tanto o potássio quanto o sódio são metais alcalinos. Então, o termo light, né, muitas das vezes é para falar que você pode usar ele. Mas uma pessoa que é hipertensa tem que usar ambos em pequenas quantidades. Temos o estrôncio ali. Ele é um elemento da coluna 2A. Esse estrôncio, ele é beneficiado nas usinas nucleares, né, o urânio também. Ele é da família 2A, e quando ocorre, né, um vazamento de radiações, nós já vimos que eles alojam, né, nos nossos ossos, porque tanto o cálcio, quanto o estrôncio, quanto qualquer elemento da coluna 2A, que são da mesma família, a tendência deles é alojarem nos dentes e nos ossos do nosso corpo. Temos o bário também, que ele é largamente usado para fogos de artifício, por causa da coloração, do brilho que eles apresentam. Ele também forma muitos sais, né, que é utilizado na agricultura também. E temos os metais pesados. Temos o cromo, ferro, o Ni, que é o níquel, o Cu, que é o cobre, o zinco, a prata, a platina, que é Pt, o Pb, que é o chumbo, o Au, que é o ouro, o Hg, que é o mercúrio, e temos o ósmio. Então, se a gente pegar ali o ouro, Au, que vem do latim aurum, temos o chumbo aqui, que é o Pb, a platina e a prata. Vocês podem ver que a prata, a gente é muito utilizado, a prata, para moedas. O ouro também é utilizado muito para moedas, para medalhinhas, os dois têm essa propriedade. O ouro é usado muito para joias, a prata também. Tanto é que o ouro branco ele não existe, tem o ouro amarelo. Mas usa-se ouro branco porque utiliza uma porcentagem maior de prata do que do ouro. Então nós temos aqui o cobre também, o Cu, ele é usado para moedas. Ele faz uma liga de bronze quando ele se liga com o estanho, que é o Sn. Ele é usado em pilhas. Então, esse elemento aqui, ó, o cobre, o Cu e o Zn, eles são os elementos que foram utilizados na primeira pilha, que é chamada pilha de Daniel. A pilha é um dispositivo, né, que através de uma reação química produz energia elétrica. Esses elementos são largamente usados em pilhas, baterias também. Temos o níquel também, que é usado em moedas. Ele é o metal do aço inox. Temos o ferro, que é largamente usado em peças, em estruturas para construção civil. Ele é o principal, né, constituinte do aço. O aço é um ferro especial, é uma liga metálica de ferro. E uma grande utilização do ferro também é para formar ímãs, né? O cromo, ele é muito importante também porque ele faz parte do aço inox. Ele dá aquele brilho cromeado, né? Vamos fazer uma cromeação desse metal. Ele é usado na eletrólise também. E ele é um pigmento para tintas, para dar aquele brilho bacana. Vamos falar aqui do Pb do chumbo, que ele é usado também para munições de armas, né? E baterias de automóveis também, o chumbo. O mercúrio, a gente já falou bastante dele.
Então é para vocês terem uma noção que esses metais, eles são de grande utilidade no nosso dia a dia, na indústria pesada, em todas as indústrias. Eles são fundamentais. A temperatura de fusão é a passagem, né, do estado sólido, da substância no estado sólido, para a substância no estado líquido. Então, quando você mede a temperatura dessa mudança, se ela está passando de sólido para líquido, essa temperatura é chamada de temperatura de fusão ou ponto de fusão. A temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, PE, é a temperatura que você mede quando ocorre a mudança da substância do estado líquido para o estado gasoso. Quer dizer, a substância está vaporizando, está passando de líquido para gás. Então, essas temperaturas são tabeladas, não tem necessidade de memorizar as temperaturas de ebulição das famílias, dos elementos especificamente. Nós temos a substância água, que é de grande importância, né? Tem densidade 1, que é muito importante a gente saber. Elementos que flutuam na água têm densidade menor que 1. Substâncias que afundam na água têm densidade maior que 1. É muito importante a gente reforçar isso. A temperatura de ebulição da água, quando a água passa de líquido para gás, se for ao nível do mar, né, ou na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, e na pressão de 1 atm, a temperatura da mudança de fase de líquido para gás é 100 graus Celsius. Se você, agora vamos pegar a água no estado sólido, né, na forma ali do gelo, do iceberg, de neve. Na temperatura ambiente também, a mudança de fase da água sólida para a água líquida, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Nós temos aqui essa propriedade. Essa propriedade chama ponto de fusão e ponto de ebulição. Então a gente vai olhar igual a gente olhou a densidade. Se os elementos são densos, automaticamente, né, implica que o seu ponto de ebulição e o seu ponto de fusão são altos também. Densidade alta implica no ponto de fusão e ponto de ebulição alto também. Então, na maioria dos casos, ocorre essa proporcionalidade. Então, nós temos aqui, nas linhas horizontais, se a gente observar, na propriedade anterior, que era a densidade, os elementos mais densos estavam no centro da tabela periódica. Então, os elementos que apresentam maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição estão no centro da tabela periódica. Agora, nas famílias, nós temos uma exceção aí. São 18 colunas. Nas colunas, são 18 colunas, 18 grupos. Então, só na coluna dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, que isso foi observado experimentalmente em laboratório. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles crescem diferente do resto das colunas. Quer dizer, são 18, duas crescem. São a primeira e a segunda coluna, de baixo para cima, olha a setinha. As outras 16 colunas, elas crescem no mesmo sentido da densidade, de cima para baixo. Então, por exemplo, nos metais alcalinos terrosos, quem tem ponto de ebulição maior e ponto de fusão maior é o berilo. Nos metais alcalinos, o hidrogênio não conta, que é essa pontinha maior. Vocês olhando na tabela, vai ser o lítio. Nas demais, são os últimos elementos da coluna. Então, a gente tem que ficar esperto aí, ter bastante atenção, porque muitas questões são cobrado, né, essa exceção. Tem aqui o tungstênio, né, que é o de símbolo W. Esse elemento está na coluna 6, ele é um metal de transição, e a temperatura de fusão dele é 3.410 graus Celsius. Ele é usado em ferramentas. Aquele filamento de lâmpada, quando queima a lâmpada, vocês podem observar que ali é um filamento de tungstênio, para vocês conhecerem o metal. É usado muito nesses filamentos de lâmpadas incandescentes. É usado em eletrodos para solda, é usado em brocas para perfuração de petróleo, faz uma liga com o cobalto, né? O cobalto está aqui na coluna 9. As ligas metálicas são misturas homogêneas, né?
Então, é muito importante a gente ter essa noção aí do ponto de fusão e do ponto de ebulição, que a gente sabe que os elementos que têm maior densidade, maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição, estão no centro da tabela periódica. Nós temos o volume aqui, ó, propriedades periódicas, o volume atômico. Então, esse volume é ocupado por uma quantidade fixa de número de átomos. Então, isso é, por enquanto, para vocês do M1, é uma curiosidade. Quer dizer, o volume de um átomo é um mol deles. Esse mol a gente vai trabalhar muito nas próximas unidades. É um valor que é tabelado, é fixado, é 6,02 vezes 10 a 23 átomos do elemento, sobre a densidade desse elemento no estado sólido. Então é importante saber que o volume está relacionado com o tamanho do átomo. Se vocês fixarem isso, já está de bom tamanho, né? Já combinou. Então, o volume atômico está relacionado com o tamanho do átomo. Então, nas colunas, aumenta com o aumento do raio. Mas vamos falar o seguinte, quando você pega a coluna 1, nós temos aqui o hidrogênio, o lítio, vamos lá de novo, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esse número 7 que está lá do lado aí do frâncio é porque indica que tem 7 camadas eletrônicas. É umas camadas que existem na eletrosfera. Então, pensando assim, ó, ele tem 7 círculos ao redor dele. Por exemplo, o césio tem 6 círculos ao redor dele. O potássio tem 4, o rubídio tem 5. Então, quanto maior número de camadas ao redor do elemento, maior vai ser o tamanho dele. O que é o raio? Por exemplo, você tem um círculo. A linha que vai de um extremo do círculo ao outro, cortando o círculo, é chamado de diâmetro. Vocês já aprenderam isso na matemática. O que é o raio? É esse diâmetro dividido por 2. Mas não tem necessidade de, por exemplo, de fixar a teoria nesse ponto. Vamos pensar assim. Se os elementos das colunas têm maior massa, vamos supor, o frâncio tem massa 223, o césio tem massa 133 e o lítio tem massa 7. Então, massa maior, tamanho maior. Então, o volume, se alguém vai lá no hiper, ABC, comprar 5 quilos de açúcar, a outra pessoa, o outro aluno, vai comprar 10 quilos de açúcar, quem está com o volume maior é quem está com maior massa. 10 quilos aí, no meu exemplo, tem maior volume. 5 quilos, menor volume. Então, para concluir e finalizar, os elementos que estão localizados, né, nas linhas verticais embaixo da tabela periódica, eles apresentam massas atômicas maiores, eles foram agrupados em ordem crescente, né, de cima para baixo, nos grupos, nas linhas verticais, por Mendeleev. Então, todo elemento que está no final da coluna tem massa maior que os demais. Massa maior no final da coluna. Se eles têm massa maior, volume maior. Agora, nos períodos, se você aí na sua casa abrir os braços, né, vocês vão observar que o volume cresce para os extremos da tabela periódica. Porque na fórmula está assim, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Então, a densidade está em cima, o volume está embaixo. Então, é isso que eu falei para vocês. Quando tem um sinal de igualdade, indica o quê? Uma proporcionalidade. Se a massa aumenta, a densidade aumenta. Mas se a densidade está no alto e o volume está embaixo da fórmula, lá no divisor, então eles são inversamente proporcionais. Então, se a densidade é alta, implica no volume baixo, e vice-versa. Se os elementos mais densos estão no centro da tabela, os elementos mais volumosos estão no extremo da tabela. Então, sempre serão dois. Vamos lá no nível 4, quer dizer, na linha horizontal 4. Nós não temos o potássio de um lado, no extremo da tabela? Não temos o criptônio de outro lado? Então, tanto o potássio quanto o criptônio são os elementos mais volumosos do nível 4, camada 4. Se a gente pegar aqui a camada 5, vamos descer um pouquinho aí, gente. Nós temos aqui na quinta camada o rubídio de um lado, nos metais alcalinos, e temos xenônio lá nos gases nobres.
Então, esses dois elementos são os mais volumosos dessa linha horizontal, dessa camada. Então, sempre estou falando com vocês camada. Então, é porque quando ele está na camada 5, é porque tem 5 camadas ao redor dele. Quer dizer, 5 níveis ao redor dele. 5 círculos ao redor dele. E, então, vocês estão observando que o volume, quando você olha nas linhas horizontais, nós vamos observar os que estão nos extremos. Vamos lá na camada 3. Observa que de um lado está o sódio. Do outro lado está o AR, que é o argônio. Então, pelo fato de eles estarem na camada 3, implica que eles têm 3 camadas ao redor deles. 3 níveis também. Então, observa. Se o sódio tem 3 círculos, o argônio também tem 3 círculos. Justamente por fato de eles estarem situados na terceira camada. Então, eles não são extremos. Eles são o extremo desse período, dessa linha horizontal. Então, quais são os elementos que têm maior volume no período 3? Sódio e argônio, correto. Vamos pegar aqui na camada 2. Nós temos o lítio na camada 2, quer dizer, ele tem 2 camadas ao redor dele. Aliás, todos os elementos que pertencem a essa camada, essa linha horizontal, têm a mesma quantidade de círculos ao redor deles. Então, vocês estão observando que está o lítio no extremo e está o neônio no outro extremo. Abre os braços. Então, eles são os elementos que têm maiores volumes na camada 2, no nível 2. Agora, vamos lá nos elementos da coluna 13. Quais são os elementos? Qual é o elemento que possui maior volume na família do boro? É o tálio. Por quê? Justifica. Porque ele tem maior massa atômica. Ele é o mais pesado em relação aos outros elementos da sua família. Vamos lá na coluna 15. Qual que é o elemento que tem maior volume na coluna 15? É o bismuto. Por quê? Justifica. Porque ele tem massa atômica maior do que os outros elementos da sua família. Vamos lá na coluna 16. Você pode falar tanto que é o polônio ou esse elemento novo aí que é o livermório. Então, vocês podem falar que os elementos que estão embaixo têm maior tamanho, quer dizer, maior raio, tamanho, volume, pelo fato de eles apresentarem maior massa. Quando você olha na linha vertical, você fala a respeito da massa. Quando você fala nos períodos, aí é nos extremos que está maior. Mas vocês não preocupam que esses esqueminhas vão ser fornecidos para vocês durante os exercícios, avaliações. Gente, então, até mais, até a próxima aula. Nós vamos ficando por aqui e fiquem com Deus.